tarde, senhoras e senhores, pessoas a gênero, ou como vocês quiserem ser chamados. Bem-vindos à Hora do Esporte, o programa mais louco da internet brasileira, falando aí de esportes, futebol, causos, política, é nóis. Como vocês estão? Semana passada eu não pude estar presente por questões de... não importa, já não lembro mais, já faz muito tempo. Estamos aí pra falar mal de todo mundo, cutucar e fazer você pensar um pouquinho. É bom, né, raciocinar, porque o esporte, como diz o meu amigo, qual é o nome do cara que apresenta o Globo Esporte? Andreoli, sei lá. O futebol não é só um esporte, e o esporte não é só futebol. Mentira, essa fala é minha. Enfim, bora lá. Eu não sei se vocês viram, tá com causa aí de Covid no Brasil. Tivemos um surto. E a primeira notícia que eu trago para vocês é que o governo suspende o campeonato catarinense por 2 semanas. Surto de Covid entre os clubes, comissão técnica, toda a galera envolvida aí no campeonato, gandulas e bandeirinhas. E o que diz a galera é o seguinte, que durante essas 2 semanas os clubes poderão treinar, portões fechados, com isolamento social, daquele jeito. Sabe por quê? Porque não faz diferença nenhuma o cara parar o campeonato catarinense e continuar a Copa do Brasil, o campeonato brasileiro, né? Afinal de contas, ontem mesmo o São Paulo Futebol Clube jogou contra a Chape pelo Brasileirão. Então, se tem surto de Covid dentro da Chapecoense, eles param o campeonato catarinense, quem vai trazer pra São Paulo o negócio, tá ligado? E é isso. Se não parar o negócio todo, não vai funcionar. Só acho. A gente já viu que esse negócio de parar aos pouquinhos não tá funcionando. Não funcionou bem até agora. Vai funcionar agora. Tá meio que na contramão, né? Ou para tudo ou não para nada. Essa altura do campeonato vai parar alguma coisa? Vacina os malucos, sei lá. Maria, como é bom tava distribuindo vacina? Não fez parceria aí com a Pfizer? Então, é o que eu acho, assim, né? Vai parar uma parte? Para tudo. Ou não para ninguém, não. Oh, meu Deus, essa altura do campeonato, velho. Oh, gente. A gente tá vendo até a luz do fim do túnel. Tem até data pra todo mundo ser imunizado. Porra. Enfim. O que acontece na loucura da CBF? Acho que todo mundo viu aí. O tio Caboclo caiu. Causou bastante nessas últimas semanas aí esse negócio da CBF, né? Que beleza. E aí o que acontece? Os clubes brasileiros estão revoltados, porque eles não têm voz, é fato, eles têm que aceitar as coisas que acontecem lá dentro, tipo a Copa América, assim, né? Não tem voz, é isso e vai rolar. Vou ler uma notícia da hora aqui, ó, pra você que não tá sabendo o que tá acontecendo. Liga dos Clubes Brasileiros. Dirigentes de 19 clubes da Série A entregaram na tarde desta terça-feira agora, né? 2 dias atrás, um documento à CBF comunicando a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, que hoje quem organiza é a nossa gloriosa CBF, assim. Ai, como eu amo essa instituição. Na saída da reunião no Rio de Janeiro, os presidentes das equipes explicaram a adoção da medida e deixaram claro que pretendem assumir a partir de 2022. Vocês tiram a mão aí, entendeu? Vamos pegar o bagulho pra nós. Presidente do Bahia, Guilherme Belintani, vou ficar devendo o italiano, entregou o documento à CBF que representa a união entre as equipes da Série A. E o moço disse: não temos nenhum interesse em entrar em conflito com a CBF. Vamos continuar discutindo. Queremos ter mais participação na política da CBF, como a igualdade no peso dos votos e o fim do filtro político para candidaturas. Cansaram de servir a CBF, de só ser subordinado e tentar ter uma vozinha na decisão. Eu digo vozinha, porque a estrutura da liga vai ser o seguinte: os presidentes do clube
E dentro desses presidentes, eles escolhem um deles para falar com a CBF. Já facilitou a comunicação aí, falar com a CBF. Por que tem que falar com a CBF? Porque o contato com a Conmebol e com a FIFA, quem faz é a CBF. Ou seja, é só para ter um peso mesmo, para eles se juntarem e falarem assim, somos 19 contra 1. E botar uma pressão dentro da CBF, porque a palavra final é lá dentro. Como sempre, dentro da instituição gloriosa CBF. Ô, gente, quando é que vai fazer a limpeza lá dentro? Tirar todo mundo, falar, vamos começar essa merda aqui do zero? Vamos quebrar tudo e reconstruir? Às vezes precisa, né? E já que eu tô falando de política com futebol, vamos trazer o TBT de hoje. Hoje o TBT é uma aula. Você conhece o João Saldanha? Técnico da seleção brasileira até 1970. Logo em seguida veio o tio Zagallo pro tri. João Sem Medo, ele era conhecido assim, porque batia de frente com a ditadura militar. E por isso foi demitido, né? Não vai de acordo e é demitido. Essa semana, por algum motivo, falaram que o Tite é parecido com o tio João. Eu acho que não. E então vou fazer o quê? Aprende aí com o grande Clóvis um pouquinho sobre política com futebol e a história do João Saldanha, grandioso técnico da seleção brasileira. Valeu, Ariadne, saudações. Saudações a todos e todos que nos acompanham no A Hora do Esporte. Hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021. Como todos e todas já acompanham o nosso A Hora do Esporte, quinta-feira é dia de TBT, Throwback Thursday, a quinta do regresso. Bom, o nosso TBT de hoje, ele está relacionado ao que rolou na semana passada, os comentários em relação à Copa América, mas pode ser, mas é Copa América. Já tem pessoas já infectadas, é uma tragédia anunciada. Assim como o governo Bolsonaro. Lá, né, nós avisamos lá em 2018. Não foi por falta de aviso. Mas, voltando aí a Hora do Esporte, comentou-se sobre a seleção brasileira, os jogadores que no momento, a princípio tinham dito que não jogariam Copa América, e o Tite, todo mundo questionando o Tite, chamando os bolsonaristas, chamando o Tite de comunista. Olha só, gente, para os bolsonaristas, qualquer pessoa, grupo social que divirja, tenha um grau de divergência, já é taxado de comunista. É uma confusão tremenda. Isso demonstra quanto é importante a gente ter um bom sistema educacional, a gente estudar história, sociologia, geografia, enfim, todas as áreas do conhecimento, para não sair falando asneira e não só falar asneira, né? Porque tudo isso pode causar uma tragédia gigantesca. Isso nós percebemos ao longo da história, a ascensão do fascismo na Itália, no nazismo na Alemanha, agora no Brasil a gente tendo esse bolsonarismo, né? O bolsonarismo é o que é aquele ódio ao conhecimento, à ciência, à diversidade, é um ódio completo de classe, né? Também é um movimento elitista, tudo que existe de pior no Brasil, né? E reafirma ainda mais esse pensamento colonial no Brasil, que a gente precisa tirá-lo de vez, né? Extirpar esse pensamento colonial que
vem causando inúmeras tragédias ao longo da nossa história. E muitas vezes ela é contada de forma... ela é omitida, né? Os pontos importantes. E, enfim, e aí falaram que o Tite era comunista, gente. E alguns, né? Algumas pessoas comparando o Tite com o João Saldanha, que é o personagem do nosso TBT, não um personagem, uma figura icônica do futebol brasileiro, da nossa história recente, né, digo ainda assim, no século XX. A única coisa em comum que o Tite e o João Saldanha têm é o estado de origem, né? Ambos nasceram no Rio Grande do Sul. Os dois são gaúchos. E a semelhança para por aí. O Tite nunca foi um cara de esquerda, preocupado em combater a desigualdade no Brasil, romper o pensamento colonial. Isso, né, isso a gente vê nas atitudes, as entrevistas, a forma, né, como ele se porta diante da imprensa. E então, né, o Tite é digamos assim, um liberal, em alguma medida, né, e ali ele, né, não compactua com atos violentos, enfim, mas não é nenhum revolucionário, muito longe disso. E então o nosso TBT de hoje é sobre João Saldanha. Quem foi João Saldanha? João Saldanha, jornalista, foi técnico da seleção brasileira lá em 1969, foi convidado para ser técnico para a seleção brasileira e treiná-la para a Copa de 1970 no México. Todos sabem que a seleção de 70 é considerada a melhor seleção de todos os tempos. O Pelé jogando ali, né, em grande fase, tinha Rivelino, Tostão, Jairzinho, você tinha Clodoaldo, era uma seleção, e tanto Carlos Alberto Silva, o lateral direito, né, o capitão daquela lendária seleção. E João Saldanha, ele era membro do Partido Comunista Brasileiro. Na época não existia a CBF, era a Confederação Brasileira de Desportos. E João Saldanha foi convidado para ser técnico da seleção brasileira num contexto, né, de ditadura no Brasil. Em 1968, o AI-5, né, entrou em vigor. Era o período mais duro do regime, muitas mortes, assassinatos aí de militantes políticos, a perseguição, né, do Estado brasileiro, tortura. O AI-5 liberou tudo isso, né, cassou todos os direitos políticos, todo mundo que fazia a mínima crítica contra o regime era considerado inimigo. Então era um período mais duro do regime militar, da ditadura militar. E o João Saldanha sempre, né, foi um homem de esquerda, tanto que, como eu disse há pouco, era membro do Partido Comunista Brasileiro. E aí a ideia de que era importante para o regime colocar alguém de esquerda na direção da seleção para tirar um pouco, né, os holofotes, né, passar aquele verniz de que tá vendo, a esquerda dirige a seleção brasileira, mas enfim, né, a CBD não era um órgão do Estado, um órgão independente do Estado, mas na época da ditadura militar havia intervenção dos militares na CBD, tanto que muitos deles estavam lá, né, como Cláudio Coutinho, que depois foi técnico da seleção brasileira no ano de 1978, na Copa da Argentina. Portanto, era nesse contexto que o João Saldanha estava.
E ele sempre foi um homem de opiniões muito fortes. As opiniões dele eram fortes em relação ao regime. Ele, nas viagens, né, que o Brasil, que ele fazia com a seleção, denunciava os casos de tortura internacionalmente que estava acontecendo aqui no Brasil. E o João Saldanha passou a ser chamado como João Sem Medo, por conta da sua postura política de enfrentamento mesmo, de bater de frente com o regime militar. Recentemente saiu no El País, na semana passada, até vamos deixar aqui na descrição o link da reportagem, escrita pelo jornalista Preyler Pires, é um excelente jornalista, um cara muito bom, e trabalha no jornal aí, né, espanhol, que tem sua sessão no Brasil. Raul Seixas, meu gato aqui, falando, né, também, né, falando do João Sem Medo, né, Raul? E então, essa matéria, né, fala um pouco do João Saldanha, e a questão também aqui desse vídeo, né, a gente vai deixar como referência, não é endeusar o João Saldanha, como o João Saldanha é o maioral, né? Não é isso. Na verdade, o que nós queremos colocar, né, essa diferença entre o Tite e o João Saldanha, para acabar com essa comparação esdrúxula, tanto é que a seleção sucumbiu, está disputando a Copa América. Mas no sentido de glorificar, porque também como ele era cheio de contradições, tanto que ele implicava com os jogadores que usavam cabelo Black Power, uma forma discriminatória, então falava de forma pejorativa do cabelo, que aquilo atrapalhava o jogo, enfim, né? João Saldanha também tinha lá, né, tinha suas contradições e seus pontos que hoje, né, pontos de divergência com ele. Mas ele era muito importante resgatar quem foi João Saldanha, a forma como ele se posicionava em relação a isso. E eu queria, nesse vídeo, mostrar um pouco o que os jogadores, né, específico o Tostão, jogador daquela seleção, ele tem até um livro, e ele cita o João Saldanha, né, esse livro aqui, Tostão, né, Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, um olhar sobre o futebol. Aqui ele fala da carreira dele em geral, mas tem um capítulo desse livro que ele nomeia assim, né, ele coloca João Saldanha, o humanista, assim que ele classifica o João Saldanha. E numa parte do livro, aliás, é um livro muito bom, recomendo a leitura, ele fala, né, do João Saldanha de uma forma bem interessante aqui. Deixa eu abrir aqui a página, caiu aqui o marca-página, né? Ele coloca assim: Saldanha entrou e incendiou o país com seu jeito espontâneo e autêntico. Deu o apelido de feras aos seus jogadores, que se tornaram as feras do Saldanha. Na primeira entrevista, Saldanha escalou o time titular, estava ao lado de Pelé. Saldanha chegou para mim e perguntou: qual a sua dificuldade na seleção? Respondi: todos os técnicos acham que tenho de ser reserva de Pelé e pensam que poderíamos jogar juntos. João Saldanha falou: você é titular absoluto mesmo que jogue mal várias partidas seguidas. Então, o João Saldanha, além de tudo, montou aquela seleção de 1970. Nesse mesmo livro, o Tostão fala que taticamente ele não tinha muita compreensão, mas era um técnico que sabia muito lidar com os jogadores. E, bom, nesse contexto de ditadura militar, 1970, Copa chegando, para os militares seria uma afronta um técnico de esquerda, militante do Partido Comunista, tornar campeão com a seleção, porque a seleção era muito forte mesmo. Embora tenha chegado desacreditada ali no México, mas, tanto que, como disse, é considerada a melhor de todos os tempos. Então, eles demitiram ali às vésperas da Copa
né, o João Saldanha, e chamaram o Zagallo para ser técnico, e o Zagallo fez algumas mudanças ali, táticas na seleção. O Brasil acabou sendo tricampeão lá no México, né? Depois só viria a conquistar a Copa em 1994 nos Estados Unidos. E o João Saldanha depois voltou, né, ao jornalismo, continuou firme na sua posição contra o regime, lutando aí também, né, nessa trincheira com muitos militantes de esquerda. E no ano de 1990, na Copa, ele vem a falecer. E o Juca Kfouri, nesse livro aqui, ele comenta, né, um pouco da morte do Saldanha. Ele morre por conta de um efizema pulmonar, uma doença que ele já tinha há algum tempo. Aos 73 anos, em 1990, ele vem a falecer. Mas o João Saldanha, o Juca descreve uma coisa muito interessante do João Saldanha aqui pra gente encerrar o vídeo, né? Mostrar aqui o livro, né? A capa do livro, que Confesso que Perdi, também não é um livro sobre o João Saldanha, mas é uma parte que o Juca Kfouri, renomado jornalista, um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro, importante também, né? Sempre firme também nas suas posições. Ele fala aqui do João Saldanha, que diz que o João Saldanha não veio a passeio, né? Ele fala assim: João Saldanha não veio a vida a passeio, morreu no trabalho e legou um exemplo de espinha ereta e coragem. Ele foi comentarista da Copa da Itália em 1990 e morreu ali naquele período em que acontecia a Copa na Itália. E aí o Juca descreve vai falar do João Saldanha. Ao chegar no Galeão, na cadeira de rodas, foi abordado por um velho jornalista que o cumprimentou com desleixo. Tudo bem, João? Tá tudo bem, sim. Estou nesta cadeira de rodas só de sacanagem, devolveu o Saldanha. Então, sempre muito ácido nos seus comentários, muito irônico, uma pessoa, um ícone, né, na história do futebol brasileiro. E o nosso TBT de hoje é para falar sobre o João Saldanha. Espero que, olhando para o Tite e para o Saldanha, dá para perceber as diferenças. Então a gente vai deixar o link da descrição sobre essa matéria que saiu do El País, escrita pelo jornalista Breile Pires, e nós recomendamos, né, não só em relação ao João Saldanha, mas esse livro do Tostão, jogou craque da Copa de 1970, hoje colunista da Folha de São Paulo, escreve boas colunas, e aqui também esse livro do jornalista Juca Kfouri, Confesso que Perdi. Então, as dicas de leitura para nosso TBT de hoje. E fica aí, mais uma vez, que política e futebol, esportes, são coisas inseparáveis. Aqueles que tentam separar futebol de política é porque querem esconder coisas importantes de todos nós. Então, fica aí o nosso abraço, um bom fim de semana a todos e todas, cuidem-se, e agora passa a bola para Ariadne. Valeu! E depois dessa bela aula de história do futebol e história com o futebol, porque as coisas se misturam, ainda mais aqui no Brasil, né, querido? Vou falar lá dos nossos amigos do Japão, porque lá no Japão, faltando um mês para começar a nossa querida Olimpíada, estão falando tanto tempo dessa Olimpíada que parece que não chega nunca, né, gente? Tóquio sai do estado de emergência do Coronga, faltando um mês para as Olimpíadas. E é isso. Tóquio vai sair do estado de emergência em relação à pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro do Japão anunciou que a capital do país e outras 8 prefeituras vão ter um relaxamento das restrições a partir do dia 20 de junho. 3 dias. Daqui a 3 dias, tudo normal em Tóquio. Maravilhosamente normal. Parece nós aqui, tipo, uhul, sumiu. Esse estado de quase emergência, como eles vão chamar, vai estar legalizada a venda de bebidas alcoólicas em qualquer momento, que no momento está proibida, né? E passa a ser permitida até às 7 horas da noite. Bares e restaurantes continuam fechando às 8 da noite. E os grandes eventos terão permissão para o público. E é por isso que eles mudaram, né, a
categoria de estado de emergência para semi-caos, estado de semi-caos no Japão para receber. O grande evento esperado há mais de um ano, né? Era para ter acontecido ano passado. Ia dar na mesma se tivesse acontecido ano passado, porque com esses protocolos que os japoneses estão fazendo, é isso. Como diz aquele secretário de saúde lá deles, vai ter uma variante olímpica. Vai ficar esquisito isso daí. Não pode perder a verba, né? Tem que ter uma galerinha para assistir os jogos, tem que fazer o dinheiro ganhar o valor dele, né? Tem que pagar os patrocinadores, pagar o salário da galera e etc. Eu li uma notícia, saiu a seleção que vai lá nas Olimpíadas, pá, Daniel Alves, lá, e uns neném abaixo de 24 anos. Espero que a gente traga o ouro olímpico, porque não tem como, não vou torcer contra o Brasil, nunca, não vai rolar. Mas espero que eles consigam e que fiquem bem. Umas palhaçadas que eles têm que aguentar, os jogadores às vezes fazem, porque é a profissão deles. E para finalizar, Christian Eriksen terá o aparelho implantado no coração depois de ter aquele belo mal súbito que todos vimos. Nossa, fiquei em choque, você é louco. Que agonia! O dispositivo será uma espécie de desfibrilador que tem como função corrigir os distúrbios cardíacos e manter ele em segurança. Ah, que legal. Porém, entretanto, contudo, todavia, as leis na Itália não permitem que ele jogue o futebol de alta performance com um negócio desse. Das duas, uma, ou ele vai ter que arranjar um outro país para jogar com esse negócio, ou ele para de jogar, o que seria mais prudente, porque ele pode... De repente o negócio tá no coração dele, tá com uma falha e vai dar ruim de novo. É necessário ver o que é melhor pro menino. Eu acho que tem que ser muito bem avaliado. Enfim. Galera, a semana tá maluca. A gente tem muita coisa que vai acontecer. Segunda-feira, a gente tem um resumo desse final de semana lindo. Da Eurocopa, Campeonato Brasileiro, que, meu Deus do céu, tá só o caos desse Campeonato Brasileiro, mas aqui eu falo mesmo é de política. Que vocês gostem do final de semana, aproveitem, assistem todos os esportes, tá tendo a Euro, tá linda, vamos ter Fórmula 1 esse final de semana, dá pra ficar em casa, não precisa ficar com fogo no cu pra sair não, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem.